a gente começou a visitar alguns municípios de Rondônia e, por exemplo, eu me lembro muito bem de Rolim de Moura. Eu cheguei em Rolim de Moura, numa reunião com os vereadores e o prefeito e os comerciantes lá de Rolim de Moura, e eles falaram que lá, Rolim de Moura, uma cidade grande, uma cidade que já teve vários governadores de lá, vários senadores, deputados federais, e os caras falaram para mim o seguinte: olha, aqui tem uma ambulância que se um gaúcho, se for um cearense ou um baiano, que são pequenininhos, dá para caber na ambulância e nós levar para Cacoal ou Porto Velho, ou Vilhena. Mas se for um gaúcho de 1,90 m, ele tem que ir com os pés lá de fora. A ambulância que tem lá é uma pequenininha, que não cabia em Caba Grande. E no dia lá eu falei que veio essa ideia de ajudar, de comprar uma ambulância para os municípios. Aí veio outro problema maior. Nós somos 52 municípios de vários distritos. E criou uma confusão danada com essas ambulâncias. Aqui tinha município que ontem estava fora, não tinha ambulância. E tinha município que estava dentro, que ia ganhar ambulância hoje. Teve um companheiro meu, um deputado aqui, meu líder, ligou para mim da cidade dele, que é a base dele, a base natural, e falou para mim: Zermínio, tiraram o meu município da relação e o povo está querendo me lixar aqui no município. Aí, na hora que eu tive que tirar, trocar, porque não seria justo deixar o município do deputado fora. É lógico que precisar, todos precisam, mas um dos critérios básicos das ambulâncias seria o seguinte: Porto Velho, Ariquemes, Paraná, Vilhena, Cacoal e também Jaru e Ouro Preto. Esses municípios não ficariam fora, porque não tinha como nós atender 52, e esses municípios, mesmo tendo problema também, mas tinha uma condição melhor. E a prioridade fosse os municípios pequenos. Mas como a gente criou um critério para que cada deputado indicasse uma, por exemplo, o deputado de Cacoal, os dois indicaram para o Tucuri indicou para o hospital, parece que o Hospital Regional de Cacoal, e a deputada Glaucione indicou para Riozinho, como o nosso companheiro Euclides indicou para o distrito de Nova Londrina, e meu companheiro Flávio Neves indicou aqui para Porto Velho, para o Hospital do Câncer. Essa resposta das 30 ambulâncias, da sensibilidade que teve o presidente Hermínio em atender as maiores reivindicações dos prefeitos e secretários municipais que assumiram as suas pastas, muitos das prefeituras com sucateamento da frota de ambulância, e hoje recebem 30 ambulâncias para fortalecer não somente o transporte, mas isso são células de salvar vidas. Tem municípios que estão recebendo ambulâncias com distância de 800 quilômetros do centro de medicina avançada, que é a capital, 700, 600 e por aí adiante. Nós precisamos, justamente, quando há um interesse coletivo, quando há um interesse difuso, quando há um interesse maior, essa unidade entre os poderes consegue dar um resultado na ponta para vocês, prefeitos, que é onde mora o usuário do SUS, o cidadão rondoniense e as pessoas que nós temos obrigação de fazer serviço público de qualidade. Parabéns aos prefeitos, parabéns ao presidente Hermínio, parabéns aos deputados e parabéns ao povo de Rondônia, que recebe mais um instrumento associado com o que o governador Confúcio Moura vem fazendo para melhorar a qualidade assistencial da dignidade das pessoas que precisam de um serviço de saúde cada vez mais avançado. O dia de hoje é um dia especial, presidente, para os municípios. Cumprimentar o Pimentel, secretário, e o dia de hoje, secretário, é especial para os municípios. Muitas das vezes a gente coloca carro particular da gente para transportar pessoas doentes do município, que tem uma ambulância única, e às vezes ela sai para levar paciente para outros municípios, e hoje a gente está recebendo essa ambulância. Há tempos atrás, a gente vem fazendo um trabalho pela ARON, Associação Rondoniense de Municípios, e vem pedindo aos deputados que ajudem os municípios com a sobra do dinheiro da Assembleia. A gente fez pedido há tempos atrás, inclusive o deputado Luizinho, que não está presente aqui hoje, para colocar recursos para os municípios adquirir bens de consumo. E a gente fez esse pedido, fez esse trabalho, e os deputados sensíveis
perceberam que os municípios precisam dessa ajuda. Eu quero aqui parabenizar a todos os deputados, sem exceção,